Olá pessoal, tudo bem? Jean da Filpar aqui, conforme prometido 6h31 no horário de Brasília. Estamos aqui na Ativa para falar um pouquinho sobre o inverter. Filtro nosso com tecnologia exclusiva. A gente tem aqui nosso time de engenharia que vai poder falar um pouquinho mais a respeito do diferencial do produto, aquilo que ele tem, aquilo que ele faz, o porquê que ele é tão bacana, porquê que ele é tão interessante e que super necessário para a sua empresa, para o seu negócio. Afinal de contas, um filtro que gera economia de energia é excelente, né? É excelente. Então deixa eu mostrar um pouquinho para vocês, para quem ainda não viu, deixa eu mostrar um pouquinho. Já chamo o pessoal para participar aqui, a gente está fazendo os ajustes finais. Caixa de explosão. Dá uma olhadinha, esse é o cara, ó. Esse é o cara. Lembrando que é uma tecnologia exclusiva nossa, tá? Tem o filtro prensa convencional, tem o desidratador também, que é uma tecnologia nossa, né? Que ele retira a água do diesel. E tem também o desidratador inverter. O pessoal vai falar um pouquinho mais sobre em que cenário, que tipo de filtro o inverter pode estar presente, dar mais detalhes e tudo mais. Aí a parte técnica é com quem manja, né? Aí é o profissional. Sim. 6h32, vamos esperar aí até 6h35, 36 para chegar um pouquinho mais de gente. Temos aí 13 pessoas se conectando. Vão entrar aí para a gente trocar uma ideia. Pessoal que tiver vontade de fazer pergunta, pode fazer pergunta também, que a gente já responde, já agiliza isso daí, para que quem tem interesse em adquirir possa comprar consciente, né? Sempre super importante saber o que está comprando. Doze pessoas, o pessoal de pouquinho em pouquinho está entrando aí. A gente vai ter algumas programações também, alguns sorteios de itens. O pessoal vai ter que ficar esperto porque vai ter uma palavra-chave, né, que a gente vai soltar ao longo da transmissão. E aí sempre que você escutar essa palavra-chave, você joga um comentário aí pra gente, para ficar registrado. E aí para que depois disso a gente possa sortear esses itens, tá? A gente vai mostrar todos, tem um link aí especial, tem uma condiçãozinha para que você possa concorrer ele, mas já a gente vai dar detalhe disso daí. Prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Vlamir Gonçalves, eu sou gerente comercial da Filpar. A Filpar vocês já conhecem, é uma indústria aqui de Rolândia, norte do Paraná. A nossa empresa tem 11 anos de mercado
e com muito trabalho e dedicação, humildade, foco no cliente, hoje a nossa indústria é a líder de mercado em soluções para filtragem e purificação de diesel, biodiesel e tratamento de efluentes. Então, conforme a gente vem anunciando aí nos últimos dias, o intuito dessa live é bater um papo sobre a inovação da Filpar, que foi considerada a maior da Feira Expopostos 2022, que aconteceu em São Paulo no mês de julho e tem sido um grande sucesso de vendas aqui na Filpar. Essa tecnologia, alguns já devam conhecer, dos sistemas de ar-condicionado. Hoje, qualquer pessoa que vai comprar um ar-condicionado, ela procura a tecnologia inverter, justamente pelo benefício de economia em torno de 50% do consumo de energia. Então, nós vamos abordar esse diferencial, esse benefício e outros, né, que essa tecnologia proporciona, como menor desgaste de bombas, menor manutenção, dinheiro no bolso, sustentabilidade, né? Aliás, vocês já sabem também que todas as soluções Filpar são pensadas em 3 pilares: durabilidade, segurança e sustentabilidade. Esses 3 pilares também estão aqui no filtro mais tecnológico do mercado, o filtro que é amigo do meio ambiente, o filtro que proporciona dinheiro no bolso dos nossos clientes e o melhor resultado para os usuários. Então, pessoal, nós vamos fazer uma dinâmica durante a live, né? Vou pegar aqui alguns brindes que a gente vai sortear. Olha que espetáculo! Boné da Filpar, pode ser seu. Nós vamos falar daqui a pouco a senha, né? Que vai ser uma frase-chave aí, já vão anotando. E aí você pode e vai concorrer a esse lindo boné se responder a senha corretamente. Olha que bolsa térmica show, né? Para guardar aquela garrafinha de água, aquela cervejinha gelada depois de instalar aquele filtro Filpar, sensacional. Tá aqui a caneca para tomar esse chopp gelado depois do dia de trabalho, de conquista, de vitória, né? E agora a cereja do bolo. Isso é coisa linda, hein? Os 5 primeiros pedidos do filtro inverter que chegarem após a live vão concorrer a essa linda e exclusiva faca da Filpar, que tem um inox cirúrgico, um corte espetacular para aquele churrasco do final de semana ficar ainda mais especial, mais exclusivo e você ficar mais feliz ainda. Tem que falar que viu na live, né, Vladimir? Tem que falar a senha corretamente, vai ser uma frase, daqui a pouco a gente vai falar. Maravilha. Legal? Obrigado, pessoal. Então, sem mais delongas, vou apresentar aqui o nosso engenheiro elétrico, o Mário, que é um dos pais dessa criança maravilhosa. Por favor, Mário. Opa! Fala, pessoal, boa noite, tudo bem? Tudo jóia? É uma satisfação imensa estar aqui com vocês, trocando uma ideia sobre esse produto, tá? Na verdade, foi um upgrade aí na questão da filtragem, tá? Que o filtro prensa, como nós sabemos aí, já é uma coisa que vem há bastante tempo, tá? E tem o intuito aí de estar filtrando, né, a questão do diesel, que é necessário, tá? Até mesmo porque ele é autocontaminante, tá? Então, o que nós fizemos? Já há um certo tempo, tá? O filtro prensa não evoluía, sempre praticamente no mesmo molde, tá? Então, sem nenhum, com pouco recurso tecnológico, tá? Então, a Filpar aí fez um investimento nessa questão de inovação tecnológica e assim colocando um dispositivo eletroeletrônico aí para a gente poder fazer um controle melhor de partidas e um sistema para mesmo tentar modernizar esse filtro prensa aí, já que já existia há um certo tempo, já igual o Cláudio falou, já faz 11 anos que existe a Filpar, tá? E agora veio essa tecnologia aí para somar e agregar aí na questão da filtragem do filtro prensa, tá? Então temos aqui um filtro prensa, tá? Filtro prensa comum, tá? Com alguns acessórios aí exclusivos e patenteados pela Filpar, tá? Mas isso aqui é o desenho do molde de um filtro prensa comum aí, existente já
há vários anos, tá? Então tem alguns diferenciais que nós trabalhamos, tá? Que aí o Vlamir vai apresentando aqui e nós vamos dialogando aí sobre as questões, tá? Mas aqui é um filtro já apresentando a tecnologia inverter, tá? E também nesse modelo aqui já tem a tecnologia desidratador também, tá? Você consegue desidratar a parte do diesel, tá? Sem insumos, né? Então você consegue pelo próprio sistema construtivo do equipamento, você consegue fazer essa desidratação, tá? E aí também tem alguns diferenciais, já o sistema inverter já está acoplado aqui nesse sistema desidratador, tá? A gente vai estar passando aí para vocês e tentando aí ser o mais claro e mais objetivo possível. Vamos começar pelas certificações, Mário, né? Explica para nós essas duas certificações aí, esses dois documentos, por favor. Beleza. Tá. Aqui, o que nós temos, tá? A certificação, todo equipamento à prova de explosão é certificado, tá? Por uma portaria, tá? Uma portaria do Inmetro, tá? Então, para vender esse tipo de equipamento, tem que ser X a prova de explosão, tá? Então, esse equipamento, todos os tipos de equipamentos que trabalham na área classificada, é necessário, tá? Esse tipo de certificação, tá? Então, o que nós temos aqui? Uma certificação compulsória, tá? Que é aqui onde tem a identificação do equipamento, tá? Então, você tem a identificação do equipamento, certificações, tá? E nós seguimos algumas regras, tá? Para fazer esse tipo de equipamento, tá? Então, tem algumas coisas especiais, caixa da prova de explosão, os motores um pouco diferentes, tá? Chave de nível um pouco diferente, tá? Então, essas são as diferenças, tá? Referente à certificação aqui, nós temos um pedido de patente, tá? Na verdade, isso aqui é uma carta da patente do desidratador, tá? Essas duas tecnologias, tanto o desidratador quanto o inverter, a do desidratador já tem patente requerida, tá? E já tem a patente, aprovado. Perdão, tá? Então já foi deliberado, já foi nos fornecido essa patente, tá? Agora a questão do inverter, tá? No inverter novo ainda estamos em patente requerida, tá? Que você faz uma solicitação, tá? De um projeto e aguarda isso aí, entendeu? Certo? Essas são as duas certificações. Esse aí é a patente, a carta patente do desidratador. Sistema exclusivo da Fiopar. Esse é um sistema exclusivo da Fiopar, tanto esse desidratador quanto o inverter. Mário, explica para nós rapidamente, né, sobre o diferencial da caixa prensa do nosso filtro. Essa aqui é uma caixa prensa, tá? Qual é o diferencial da Fiopar, tá? Esse aqui é uma caixa em fibra de vidro, tá? Então onde você consegue, tá? Além de ter uma durabilidade, tá? Questão de tempo, questão de corrosão, você não tem, por a fibra não ter esse processo, tá? Igual ao metal, você consegue ser mais leve, né? Tem a questão da prensa também, que a nossa é em ferro fundido, tá? Não são de chapa, então é um ferro que é fundido e depois feito a parte de usinagem. Então o acabamento é preciso, tá? E consegue aí uma durabilidade bem bacana com esse tipo aí de equipamento. Sobre a bandeja coletora de respingos, Mário, qual o diferencial, benefício, resultado? A bandeja coletora de respingos, ela é instalada sobre o motor ali, tá? Sobre o motor e a bomba, aonde você, por algum caso, tá? Pode acontecer de untar ali aquele sistema com óleo diesel, alguma coisa, ele vem pingar nessa bandeja coletora, tá? Ele é uma bandeja de polietileno automoldado, tá? Onde isso aí também vai em todos os equipamentos filtro prensa aí, contém motor e bomba também, tá? Exclusivo da Fiopar também. Por falar em motor, Mário, quais os motores, né? Quem que é o parceiro da Fiopar nessa parte aí para dar maior segurança para o nosso produto, para os nossos clientes? Hoje todos os motores nossos da Fiopar, tá? De todos os equipamentos, é da WEG, tá? Então, hoje o fabricante WEG poupa comentários, né? Tá? Tem uma grande credibilidade no mercado, tá? São todos motores novos, né? Tá, com certificação, com nota fiscal, número de série, tá? Que pode comprovar isso aí, tá bom? Então, por falar um pouquinho mais sobre isso, Mário, a gente sabe que algumas empresas recondicionam os motores. Quais os problemas, né, de empresas que fornecem esse tipo de solução com motor recondicionado? É um grande problema isso aí, né, Vlamir? Porque questão de idoneidade, né? Tem que ser uma pessoa idônea, né? Para estar colocando motor novo, né? Porque tem muitas pessoas que infelizmente colocam assim, motor recondicionado,
até mesmo motores já utilizados em outros filtros, outros equipamentos, né, tá? Mas aqui a Filpar nós trabalhamos sempre com motores novos, tá? O que pode garantir isso aí é questão de número de série, tá? Se você pedir um dia, tiver alguma dúvida, questão de fabricante, você pode pedir a nota fiscal, o número de série, até mesmo pela nota de série você consegue a rastreabilidade. E a rastreabilidade você garante aí uma data de compra, data de fabricação, que a VEG tem todo esse material aí. Maravilha. Esse filtro aqui, qual a capacidade dele? Esse aí, o reservatório é 500 litros, tá? 500 litros de volume de diesel filtrado. Só que nesse caso, como tem o desidratador, que é o reservatório de passagem, tá? Então ele é dividido. Ele é 250 litros de reservatório de passagem para desidratação e 250 litros aí de volume útil filtrado. Maravilha. Pessoal, já passamos aí um tempinho, então eu vou fazer o primeiro anúncio da chave senha para vocês concorrerem a esses brindes, tá? A chave senha vai ser a frase que marca esse filtro inverter da Filpar, tá bom? Que é o filtro que se paga. Então, por favor, anotem aí nos comentários o filtro que se paga e coloque o seu telefone celular, o seu WhatsApp, para a gente anotar certinho o teu nome, o teu telefone e fazer o sorteio para todos que dizerem corretamente essa frase, tá bom? Vlamir, só para reforçar, então a pessoa tem que comentar essa frase, qual que é a frase? O filtro que se paga. Barra o telefone dela, é isso? Exatamente. Maravilha. Isso aí, o WhatsApp. Maravilha. WhatsApp. Legal. Bom, mais uma dúvida que pode surgir, né? Além desse adesivo maravilhoso, obviamente nós podemos personalizar com a sua logo, né? Que aí embeleza mais, né, as cores da Filpar. Por falar nisso, vamos falar um pouquinho da tinta, da pintura, do benefício, que é um grande diferencial, né? Que teve vários parceiros, clientes, que na feira nos relataram, né? Rodaram todos os estandes das empresas concorrentes, né? E falaram, puxa vida, a pintura da Filpar, a gente percebe de longe o diferencial. Explica para nós, por favor, Marcos. Exatamente, tá? A Filpar preza muito por questão de qualidade de pintura, tá? Inclusive o nosso processo de pintura é bem robusto, tá? E tem ali a questão de preparação, depois tem acabamento fino, depois do acabamento fino nós temos a questão da pintura, tá? Então tem o acabamento, então tem toda essa questão. É como se fosse uma pintura automotiva, tá? Na verdade a tinta mesmo é uma pintura automotiva. Então isso aqui que vocês veem, tá? É um alto acabamento, então é prezado pela questão da qualidade no acabamento fino, usados insumos de ótima qualidade, tá? Então nesse caso aqui, tá? É um azul Commodore, tá? É uma das coisas aí que a Filpar lança, né? Leva para as feiras e depois acaba se tornando aí de linha, né? Então esse aqui é o azul Commodore, bastante pedido, né? Tá? Mas aí temos outros, tá? Temos todos os cinzas, tá? Cinza Pantone, cinza BR, o cinza comum aí, todos em PU, que tem uma durabilidade altíssima, tá? Como se fosse de carro, tá bom? E questão de tinta, a gente preza bastante aí pela questão de acabamento e embelezamento aí, pelo menos é o que nós almejamos aí. Que bom, obrigado, Mário. Então, pessoal, vamos agora para a grande parte, o grande momento da nossa live, que é fazer uma demonstração desse filtro tecnológico da Filpar. O Mário desenvolveu aqui um sistema bastante fácil para vocês compreenderem diversos benefícios que esse equipamento gera, tá bom? Então fica à vontade para fazer aquela mesma demonstração, Mário, que você fez lá na feira, por favor. Esse aqui é um simulador, tá, que foi montado, tá? Foi montado aqui para exposição, tá? Então o que nós fazemos aqui? Nós conseguimos simular, tá? Como se fosse o interior do reservatório, tá? Então é colocado duas chaves de nível, tá? Todas elas certificadas, tá? Então o que nós temos aqui? Uma comutadora, tá? Que fica desligado, tá joia? Aqui eu posso ligar na questão manual, aonde eu aciono e deixo as boias já em stand-by aqui pronta para operação. E eu também posso ligar na questão manual, tá? Igual os outros equipamentos aí, tá? Então eu ligo, tá? Ele parte o filtro, tá? E funciona de forma normal. Algumas vantagens em questão de partida, tá? Só que aí nós vamos ver de acordo aí com o decorrer da live, tá? Mas vamos fazer uma simulação aqui. Então, imagina que o filtro está instalado no posto, eu liguei de forma automática e ele aguarda lá
né, um filtro totalmente cheio, tá? Então vamos iniciar aqui. Imagina que as bombas iniciaram a dispensação lá de combustível no tanque do caminhão ou do carro. Então o que que acontece? Quando eu acionar essa primeira boia, ele vai iniciar de forma gradativa, com uma partida suave ali, o funcionamento do filtro. Tá? Vocês vão ver aqui, tá? Então aqui eu tenho um certo ruído, tá? Uma certa rotação que eu parametrizei. Isso aí nós podemos parametrizar de forma que ela vai atender o cliente, tá? Quando esse nível abaixar, tá? E acionar o segundo sensor, ele vai acionar uma segunda rotação, tá? Que também pode ser parametrizado de acordo com a necessidade do cliente, tá? E no último caso aqui, tá? Ele já entra a última rotação. Então são 3 velocidades, tá? Então aqui, ó, você pode ver que ele aumenta um pouco mais, tá? E essa última aqui, se o nível exceder inferior a esse sensor aqui, é acionado também. Então esse equipamento ele funciona de forma proporcional, tá? Ele leva em consideração o nível interno do equipamento, tá? Que seria o nível lá interno do equipamento, e com isso ele vai dosando a rotação e a evasão necessária ali que nós precisamos aí para a dispensação lá nas bombas de combustível. Ô Mário, então naturalmente ele é um filtro que causa menos ruído. Exatamente. A não ser que quando tem a demanda máxima, ele se equipara aos demais. Exatamente. Caso contrário, ele é mais silencioso. Ele é mais silencioso por a questão de alguns fenômenos, tá? Que nós temos hoje nos filtros de prensa, questão de instalação, tá? Por exemplo, o que gera hoje o ruído na maioria dos equipamentos, tá? É a cavitação, que nós chamamos. É o quê? É a diminuição, tá? Dessa pressão nessa linha de sucção. Então essa pressão diminui a um certo ponto que esse diesel ele se transforma em vapor. Quando ele se transforma em vapor, ele passa pela bomba na forma gasosa, né? E ele acaba gerando esse ruído. Então depois da bomba ele volta para o estado líquido, esse diesel, tá? Só que a pressão foi tão baixa que ele passou em forma de vapor. Então isso gera esse ruído, que é o fenômeno de cavitação. Então o que nós temos ali? Se o filtro trabalhar numa velocidade menor, ali, no caso, vamos supor ali, 30% da sua rotação nominal, ele vai demandar, né, essa força de sucção vai ser menor, então ele vai tender sim a fazer menos ruído, de 30 a 45. Agora chega um ponto, quando ele entrar no último estágio, que é inferior, ele vai funcionar como um filtro prensa comum. Aí ele pode, dependendo da instalação, pode gerar uma cavitação, ou pode gerar algum outro fenômeno parecido aí, questão de ruído, mas ele tende sim, nas menores velocidades aí, ser mais silencioso. Isso é muito bom para as instalações aí que muitas vezes faz adaptações, né? Pega, por exemplo, já uma linha, faz um reaproveitamento aí na questão, coloca um filtro maior, por exemplo, você tem um filtro 4800, você coloca um filtro 14.000, então você tem uma linha, uma bitola menor. Então muitas vezes a pessoa não quer quebrar o piso, entendeu? E não quer também trabalhar com esse ruído, né? Então esse aqui vai reduzir bastante esse tempo, porque dificilmente ele vai entrar nesse último estágio. A gente pode dimensionar isso aí muitas vezes na hora da venda técnica, a gente pode dimensionar, expor isso aí para o cliente também, é alguma coisa a se conversar, mas ele tende sim a fazer menos ruído aí. Beleza? Legal, que joia, Mário. Muito obrigado. Essa questão do ruído é muito importante, porque além de tudo, né, os postos de combustíveis, as unidades de abastecimento são empresas que trabalham com os colaboradores. Então, é um benefício direto para o colaborador, um benefício para o seu cliente, para o usuário, né? Nós estamos falando aí de práticas de ESG, e uma das práticas é cuidar do ambiente do colaborador. A gente está falando de sustentabilidade, então a gente está economizando energia, a gente com a bandeja coletora de respingo está evitando que uma gota de diesel caia no seu piso, manche o seu piso, deixe um ambiente desagradável. Se for acumulando, formar uma poça, vá para o lençol freático, escorrega. Pode se machucar um funcionário, uma pessoa. Então, a Filpar vive esses 3 pilares: sustentabilidade, durabilidade, segurança em todo o equipamento que ela produz. Outro detalhe muito importante, né, dos benefícios que esse filtro proporciona em relação ao desgaste dos motores, etc. Então, tão interessante que quando a gente fez a demonstração na feira, alguns instaladores mesmo chegaram a falar para nós, né, que iria facilitar muito o trabalho deles, justamente por ter esse menor desgaste. Eu gostaria que o Mário falasse um pouquinho também desse quesito, Mário, por favor. Então, essa questão do desgaste, o que nós temos, tá?
no filtro partida direta, no filtro comum, o que nós temos? Nós temos uma velocidade, né, abrupta. Então do zero ele já vai ali a 1725, que é a rotação nominal do equipamento. Então quando você tem esse motor partindo de uma vez, tá, então o que você tem? Você tem um tranco, você tem um estresse mecânico, né? Então dessa forma o que você tem? Você tem uma partida controlada, tá? E com essa partida controlada você evita desgaste de elemento elástico do acoplamento, você evita desgaste da gacheta, das vedações, entendeu? Até mesmo das conexões, você não tem esse estresse mecânico dessa vibração que os outros prensas comuns aí tem. Tá? Maravilha. Lemer, esse filtro é tão bom que ele economiza até barulho? Economiza até barulho. Rapaz do céu, coisa linda demais. É o filtro mais tecnológico do mercado, que além de tudo te faz ganhar dinheiro, te proporciona um ambiente melhor, dá segurança para o seu cliente. Lembrando também que o nosso cliente que adquirir esse filtro desidratador com a tecnologia inverter vai receber uma faixa de 6 metros, dizendo justamente que esse filtro ele previne contra o acúmulo de água, né, que é tão prejudicial aos seus motores. E aí aquela história, o motorista de caminhão, de ônibus, está passando na estrada, vê do lado um filtro com uma faixa gigante, dizendo que ali é seguro, e do outro lado no concorrente não tem essa informação. Aonde que você abasteceria o seu veículo, né, que vale às vezes R$1 milhão, enfim, eu abasteceria o meu onde eu tenho a maior segurança, o melhor produto. Esse é o diferencial também que a gente gosta de reforçar. Você vai receber essa faixa que vai diferenciar ainda mais a sua empresa. Também a gente pode falar um pouquinho de outros diferenciais, mas antes, Mário, por favor, eu quero dizer duas coisas. Se você tem dúvidas, nós temos o nosso querido Daniel aqui, o nosso engenheiro mecânico, que estará analisando. Manda no chat aí, pessoal, manda no chat. Se tiver dúvida, manda no chat. Ou ele mesmo vai responder. Mandem, instaladores, parceiros, clientes, por favor. Esse é o momento. Mandem as suas dúvidas ali que a gente está disposto a responder. Vou dar mais uma dica, vou reforçar a nossa senha-chave da live para você concorrer aos brindes, que é o filtro que se paga. E aí coloque o seu WhatsApp para a gente fazer o controle também. Maravilha. Legal. Mário, sobre a dupla vedação da bomba, que é outro grande diferencial dos filtros Fiopar, por favor. Exatamente, Romir. Como é que nós trabalhamos, tá? Hoje, como é feita essa instalação, tá? Nós colocamos a parte da gacheta e a parte do retentor, tá? Então é uma dupla vedação. Para quê? Porque a questão da gacheta existe um ajuste, tá? Então é necessário que faça esse ajuste, tá? Faz parte da manutenção, tá? E a gacheta ela tende sempre a ficar untada ali de óleo, porque até mesmo o resfriamento, tá, que nós temos ali por esse atrito é feito através do diesel, tá? Então como é feito isso, tá? Antigamente nós tínhamos muita dificuldade em questão de gacheta, tá? Então o que nós fazemos hoje? Nós retiramos a gacheta, tá? E colocamos também um retentor. Para quê? Para que na hora que esse retentor ele tem uma vida útil média de um ano e meio, tá? Quando esse retentor vinha a sofrer um desgaste, essa gacheta ainda dá tempo de ajuste para poder efetuar a troca do retentor, tá? E por que isso? Só explicando um pouquinho as diferenças aí. O retentor, tá? Ele tem uma vedação ótima. Mas o único problema é que quando ele acaba ele se rompe, tá? Você não consegue mais utilizar esse equipamento, porque o vazamento se torna muito grande. E já a gacheta, ela tende a pingar ali, tende a ficar untada, tá? Só que você consegue programar a manutenção. Então vai muito de técnico para técnico. Tem uns que gostam, tá? De retentor, de ser mecânico, e outros que gostam de gacheta. Por quê? Quem gosta de gacheta? Os que estão mais distantes. Tá? Então muitas vezes tem gente em regiões remotas, se romper o retentor ele não consegue trabalhar com filtro, e já a gacheta você consegue ir ajustando gradativamente e programar uma manutenção sem que o filtro fique parado. Então o que a Fiopar fez? Ela fez um adendo nessa bomba, desenvolveu um tipo de bomba, tá? Onde nós colocamos o retentor, que tem uma vida útil média ali de um ano e meio. Quando esse retentor vir a romper, essa gacheta vai estar preparada, tá? Vai estar preparada para quê? Para que você consiga ir ajustando ela até a fazer a substituição do retentor e acabar também por
por consequência trocando a gacheta também. Maravilha, Mário. Nós temos uma dúvida aqui que o Daniel já apontou ali. Então vamos pedir para o Daniel dizer o nome do nosso parceiro, cliente, e já esclarecer a dúvida, por favor. Wagner Moreira da Silva pergunta aqui: olá, boa noite. Qual é a banda proporcional de cada estágio dos sensores? Por favor, Mário. Acho que a banda proporcional ele quer dizer ali a questão das proporções de trabalho, tá? Então o que nós temos aqui, tá? No início, no primeiro sensor aqui, tá? Nós trabalhamos e parametrizamos ali em média 30%, ou 50%, tá? Perdão, tá? 50% ali da velocidade nominal do equipamento, tá? O segundo sensor nós trabalhamos com 75%. E o último sensor que é 100% ali, que é a velocidade nominal do equipamento, tá? Mas isso aqui tudo é parametrizado, tá? Então, já saiu o equipamento com 30, já saiu o equipamento com 15, entendeu? Então, aí nós vamos alterando de acordo com a necessidade. O que vem? Muitas vezes você tem um equipamento muito robusto, tá? Com uma vazão muito grande, e muitas vezes, qual que é a realidade do poço? A realidade do poço, nós temos ali uma vazão baixa, né? Vamos por igual... supondo, tá? Nós temos equipamento ali de 14 mil litros hora, tá? Então em média dá 233 litros por minuto esse equipamento. Só que esse cliente, o que ele mais utiliza é um bico de 50 litros, entendeu? Então nós podemos trabalhar ali com 1/4. Isso é tudo parametrizado, tá? Então isso aí nós podemos parametrizar de acordo com a necessidade do cliente, e em campo também nós podemos passar aí para os técnicos, tá? No momento da instalação, passar para o cliente também, não teria nenhum problema, nós passamos isso aí até mesmo para o cliente e adequando de acordo com a necessidade. E sempre também, caso precisar, estamos à disposição também, pode entrar em contato, e essa paralisação é feita remota, a gente pode orientar, tá? É uma configuração bem tranquila e bem fácil. Maravilha. Só dar uma conversada, o Marcelo Dias, ele perguntou sobre se a bomba é gacheta ou se é no mecânico. Eu sei que você já comentou, mas dá uma reforçada aí para nós. Só reforçar aí, nós utilizamos uma dupla vedação, tá? É retentor e gacheta. Então o retentor aí tem a vida útil de aproximadamente 1 ano, 1 ano e meio, tá? Depois essa gacheta entra depois do rompimento desse retentor, essa gacheta você pode ir ajustando ela, tá? Até a troca aí do retentor novamente. Isso aí também nós podemos orientar, tá? O pessoal técnico também, aqui tem o pessoal da assistência técnica, eu me coloco à disposição também se caso alguém precisar de ajuda, tá? Pode entrar em contato com a gente aqui, que a gente orienta o pessoal, tira dúvidas, estamos aqui sempre à disposição. Wesley Santos, é possível fazer ele monofásico? É possível fazer monofásico, dos monofásicos menor que 3 cavalos, então aí o que teria disponibilidade seria o 9.000 só. Os outros não requerem isso aí, tá? Só que lembrando, quando você tem um motor trifásico e você tem um motor monofásico, tá? O que você aumenta? Você aumenta muito, tá? A questão da bitola do cabo, então tem que ser mais dimensionado. Então tem que ver muitas vezes o que você vai gastar de cabo para chegar a ter nesse equipamento, muitas vezes compensa colocar um padrão trifásico. Mas se caso você não tiver esse padrão trifásico, tem a opção daí dos 9.000. 9.000 você pode fazer essa adequação aí. E a gente orienta também, se caso questão de bitola de cabo, alguma ajuda, estamos à disposição. Vlamir, aproveitando como ele acabou entrando em alguns momentos, você também em questão de peça, podia falar um pouquinho sobre peça de reposição, né? Como funciona, o que a gente tem. Sim, sem dúvida. Um dos grandes diferenciais da Filpar é ter um time focado na venda consultiva, seja de equipamento e seja de peças de reposição. Então nós temos um kit amplo de peças de reposição, um time de vendas focado nesse tipo de produto para atender você da melhor forma, né, da forma mais rápida, fazendo uma venda assertiva, consultiva também, conforme o equipamento, a peça que você precisa. E por falar nisso, eu quero ressaltar outros 3 diferenciais, né, em relação, em linha com isso que a gente está falando, né, de algumas peças, algumas partes dentro dos filtros da Filpar. Uma delas, por exemplo, foi uma dúvida gerada por um cliente nosso do Uruguai. Então eu gostaria que o Mário falasse como é que a gente faz, Mário, com a chave comutadora, chave de nível, caixa prova de explosão. A gente terceiriza, a gente compra aí fora, é aquela que sempre dá dor de cabeça. Como é que a gente faz com isso? Hoje em dia, tá, a Filpar quando iniciou, tá, isso era tudo comprado, tá? Então era tudo, nós adquirimos esses equipamentos, tá? E com o passar do tempo, nós fomos adequando a nossa necessidade, tá? Então foi desenvolvida a questão da caixa, prova de explosão,
tá? Até mesmo para a gente conseguir uma qualidade boa e também um custo bacana aí para os clientes, tá? E também depois foi desenvolvido a questão da comutadora e chave de nível, tá? Então, como é feita essa certificação? Então, é desenvolvido esse projeto, é mandado para um laboratório, tá? Certificado pelo Inmetro. Então, é feita uma certificação e são feitos vários ensaios, tá? Então, que garante, tá? Esse equipamento que ele possa estar trabalhando isso aí numa área classificada, que é hoje a nossa realidade, tá? Então, a chave de nível, tá? De acordo, tivemos vários problemas, tá? Então, pegamos todos esses problemas, nós tivemos no decorrer do tempo, tá? Da vida, todo o desenvolvimento, tudo que nós tínhamos com fornecedores. Então, tentamos fazer o melhor possível, tá? Então, esse melhor possível culminou daí nessas peças hoje que nós fabricamos. Então, hoje nós fabricamos a caixa prova de explosão, tá? É fabricado também a chave de nível, tá? A chave de nível certificada, comutadora, tudo certificado. Para quê? Para a gente tentar chegar num valor razoável, né, para os clientes, e uma qualidade extrema aí, que é o que nós prezamos bastante. Maravilha, pessoal, continuem mandando as perguntas, por favor. O Daniel está ali, estamos aqui aptos para responder, tá? Falando nessa parte de peça, a gente já fala de assistência técnica, que é outro grande diferencial da Filpar. Pouquíssimas empresas, além de fazer a venda, elas prestam assistência técnica. Vou pedir para o Jean ver se ele consegue filmar a nossa salinha ali e mostrar para vocês. Naquela salinha ali, ó, nossa técnica chamada Tamires, ela que é responsável por falar sobre o produto, o atendimento, o parceiro entrou em contato, dono de posto, enfim, todo tipo de solicitação que chega até nós, relatando um problema, qualquer tipo de coisa que aconteça, ela está pronta ali para resolver, pronta para atender, pronta para desenrolar a conversa mesmo, né? E aí acionar um engenheiro se for necessário com uma dúvida, enfim, tudo que for necessário de manutenção, a Tamires está pronta para resolver. Exatamente, pessoal. Então a Filpar não foge da raia. A gente está lidando com equipamentos, com peças que podem gerar, né, uma situação de assistência técnica. Então a gente não deixa o cliente na mão. Nós temos parceiros, instaladores por todo o Brasil, e a gente, quando há alguma demanda nesse sentido, né, a gente sabe que até as grandes montadoras, Toyota, Chevrolet, muitas vezes passam por recall. Então o problema não é você ter essa dificuldade, o problema é você não ter como resolver. E a Filpar está aqui com um departamento, né, focado também quando surge esse tipo de situação. Aliás, os nossos filtros, eles têm um sistema, os nossos equipamentos têm um sistema de rastreabilidade. Ali na produção, não sei se o Mário quer falar alguma coisa também, nós temos os setores, a fabricação em série, o sistema Kanban, né? E vai passando por cada setor, o responsável tem ali um checklist para justamente controlar que o equipamento foi fabricado dentro da norma de maior qualidade da Filpar. Então, como funciona hoje a questão de qualidade, tá? Iniciamos lá na questão dos fornecedores, tá? Então é solicitado as certificações necessárias, tá? Então vamos adquirir um motor lá, por exemplo. Então é solicitado a questão de toda a certificação, tá? Então isso aí nós somos bem criteriosos com isso, certificação, nota fiscal. Então chega esse equipamento aqui no almoxarifado, por exemplo, quando chega esse equipamento, o que é feito? Nós abrimos um lote, né, e é emitido algumas etiquetas, tá? Nós temos um sistema, que é o SIC nosso aqui, que ele controla todo o sistema de qualidade, que é o sistema integrado de qualidade, tá? Então o que é feito? Quando chegou esse equipamento, esse motor, por exemplo, da WEG, é impressa uma etiqueta, tá? Então o lote chegou com 10 peças. Então é impresso, tá? Essas etiquetas, e essas etiquetas, tá? Vai compor aí, no caso aqui, ó, uma ordem de fabricação. Essa é uma ordem de fabricação mesmo, pego a esmo ali. Então o que nós fazemos? Quando o filtro nasce lá no início, lá na solda, que é cortada a chapa, iniciado o processo produtivo, já nasce isso aqui, tá? Então ele tem ali o modelo, tá, inicial, tá, e tensão, questão de trabalho, aí as outras coisas vão de acordo com a venda, tá? Então pegamos o nome do cliente, número de série, a tensão, tá? E tudo isso é passado e vai acompanhando o filtro. Isso aqui é uma certidão de nascimento do equipamento. Então quando ele nasce, tá? Então já vem lá, passa pela solda, coloca o soldador que fez, depois pela montagem hidráulica coloca o montador, o colaborador, vai para o teste elétrico aqui, que cabe ressaltar também que normalmente fica 4 horas, tá?
4 horas aí esse equipamento em teste, depois de funcionamento, e depois isso é passado pela parte elétrica, depois passado por preparação, acabamento fino, pintura, montagem, adesivamento. Então tudo isso, tá, é controlado, tá, através dessa ordem de fabricação, tá? Então essa questão da qualidade é muito importante, ainda mais nesse mercado hoje nós trabalhamos, que é a questão da prova de explosão. Então hoje eu consigo, tá? Qualquer filtro que saiu da Filpar aí, se vocês entrarem em contato com nós aqui, que está solicitando número de série, rastreabilidade, qualquer dúvida em peça que compõe o equipamento, aí nós conseguimos a ordem de fabricação do equipamento e com isso rastrear, tá? E conseguir garantir isso aí, conseguir garantir essa transparência aí para o cliente. Tá joia? Ô Mário, só uma dúvida, essa questão de 4 horas de teste é algo que soa como diferente. É comum esse tipo de prática nos concorrentes, enfim? Não é comum, tá? Então tem alguns concorrentes que não testam o equipamento, então tudo pode acontecer de dar algum problema, inclusive nas instalações elétricas, quando é feito, né, a parte de ligação, tá? Então a Filpar preza bastante por isso. Então nós colocamos o equipamento, montamos ele, simulamos uma linha como se fosse um equipamento, ali é testado e aferido questão de corrente seria a amperagem do equipamento, questão de vazão, isso aí também é muito importante para nós. Então se o filtro é 14.000, na nossa condição aqui ele dá os 14.000, tá? Então é simulado ali como se fosse uma instalação, eles têm que dar os 14.000, então isso é garantido e sai da nossa empresa com essa garantia de vazão, tá? Aí tem questão de ruído, tá? Então tudo isso é analisado ali e sim, nós garantimos que todos os equipamentos nossos aí são testados por no mínimo 4 horas, que é o que a gente preza ali, que a gente acha que a gente consegue pegar ali algum tipo de problema, uma má conexão do equipamento, um fio, alguma coisa assim. Então a gente preza bastante por esse tempo aí. Maravilha. Maravilha, Jean. Vou pedir, por favor, para você filmar também o setor, o departamento de controle de qualidade da Filpar, que garante todo esse processo de rastreabilidade, né? Nós temos 4 profissionais que trabalham nesse setor. Então, pessoal, o slogan da Filpar, melhor em cada detalhe, não é à toa. Nesses 11 anos, a gente vai ter aqui a presença do nosso amigo Andrei. Maravilha. Só um minutinho, por favor. Pessoal, então, dando continuidade, a gente costuma dizer aqui que o cliente que faz conta, ele fecha com a Filpar, porque são tantos diferenciais, esse slogan, melhor em cada detalhe, a gente vive, a gente respira isso até na pintura, até numa bandeja coletora de respingo. Então, na essência da Filpar, a gente está pensando sempre no melhor para garantir o melhor resultado. Então, alguns clientes falam, é caro. Caro é você passar raiva, é você ter dor de cabeça, não ser atendido, ter retrabalho, né? As soluções da Filpar proporcionam os melhores resultados. Vou pedir para o Mário abordar mais um pouquinho aqui. Isso aqui nós vamos abordar um pouquinho, as vantagens ali, questão, e tentar explicar um pouco mais dessa questão inverter agora, tá? Então, o que nós temos aqui? Como é que eu vou instalar isso aqui? Muitas vezes é a dúvida que o pessoal questiona, tá? Ele já vai pronto para ser instalado, tá? Então já vai parametrizado, tá? De acordo com o cliente solicitou, tá bom? Então o que entra? É só a conexão ali dos 3 fios, se for trifásico no caso, ou se for monofásico, a questão do 9000, você conecta ali a energia, tá? Ligou no automático, o filtro já está pronto para ser operado, tá? Ele faz a retirada de ar, igual um filtro comum aí, filtro prensa, tá? Então é bem fácil, tá? Então como se fosse um filtro prensa normal, não tem dificuldade nenhuma, tá joia? Aí, o que esse filtro também tem? Tá? A questão de controle de velocidade, você consegue, além desses controles variados aqui que nós conseguimos parametrizar essas questões, você também tem um pico de corrente muito pouco. Então, o que acontece?
no momento da partida dele, você tem uma demanda ali, um consumo de energia menor do que em relação a uma partida direta, tá? Então, pra você ter uma ideia, esses motores hoje da Vega, ele trabalha ali com uma relação de corrente de partida com corrente nominal, em média 8 vezes maior do que a corrente nominal ali, entendeu? Que é o IP por IN. Então, vamos supor ali, se o meu equipamento ele tiver um consumo nominal ali ligado em funcionamento de 10 amperes, ele chega ali a 80 amperes no momento de pico de partida, né, numa partida direta, e depois ele normaliza com um curto espaço de tempo, mas ele normaliza, tá? Então, o que você tem nesse sistema, tá? Você tem ali uma corrente de 1,5 vezes, tá? Então, muito pouca diferença, e depois ele tende a normalizar. Então, nesse ponto, nós conseguimos, porque muitas vezes nós temos alguns equipamentos, tá? O que acontece? É superdimensionado. Então, nós temos lá um 22.000, um 14.000, por exemplo, que tem 200 litros por minuto. E nós temos 4 bombas ligadas nele, tá? Só que dificilmente o posto, tá? Várias pessoas vão se deparar com isso aí e vão ver que é a sua realidade. Nós temos o quê? 4 bits, mas dificilmente usa os 4 bits de uma vez, que foi dimensionado para esse 14.000, tá? Então, o que nós temos ali, tá? Quando o cliente vai abastecer apenas um bico, esse bico supõe que tem 50 litros por minuto, tá? Então ele está fazendo a dispensação dentro do caminhão, lá do tanque do caminhão. Imagina que esse tanque hoje ele tem em média ali uns 500 litros de um caminhão comum, tá? Então ele vai ficar 10 minutos ali com o gatilho apertado no máximo, com essa dispensação da bomba em 50 litros. Só que o que vai acontecer com esse filtro 14.000? Ele vai ligar e desligar várias vezes durante o abastecimento. Por quê? Porque ele repõe muito mais do que a bomba consegue retirar. Entendeu? Então, durante aí um abastecimento de 10 minutos, esse filtro dá várias partidas, porque ele liga, aí ele aciona o sensor. Aí depois ele desliga, num filtro prensa convencional, tá? Partida direta. Então ele chega ao ponto inferior, ele aciona de novo, tá? E depois ele desliga, aciona e desliga, tá? Então muitas vezes quem tem posto de gasolina e tem um equipamento mais robusto aí, vai se deparar e vai se identificar com isso aí, tá? Então dessa maneira nós conseguimos parametrizar e equalizar. A primeira bomba, o filtro funciona numa rotação, 2 bombas, outra rotação, e assim sucessivamente a gente consegue aí a questão de ruído, algumas vantagens nós já passamos aí, garantir isso aí para o cliente. Obrigado, Mário. Pessoal, estamos partindo para o finalmente da nossa live. Lembrando que a senha para você concorrer a brindes exclusivos da Filpar é o filtro que se paga. O que tem que fazer para concorrer? Tem que digitar alguma coisa, Vladimir? Tem que digitar essa senha, que é essa frase, o filtro que se paga, e colocar o telefone, né, o seu WhatsApp, para a gente anotar certinho e depois entrar em contato com você. Lembrando o porquê dessa frase. Esse filtro tem um payback médio de 24 meses. O equipamento que dura aí de 15 a 20 anos. Então ele se paga com o uso, né, numa média de 24 meses. Então tem esse benefício espetacular nesse sentido. Isso aí também a gente pode deixar de ressaltar o que? Além de todas essas vantagens aí que esse equipamento conta com essas várias vantagens, tá? Nós temos aí também questão de sistema de proteção, tá? Que um equipamento comum aí, um prensa convencional não conta com isso, tá? Então nós temos ali proteção por falta de fase, muitas vezes acontece, tá? Pode levar até a queima do motor aí, tá? E hoje o motor aí, se você for rebobinar ele da maneira correta mesmo, certificações, é extremamente caro, tá? Então ele conta, tá? Se caso faltou uma fase, por exemplo, ele no dispositivo eletrônico ele dá um erro, tá? Então aparece um certo erro lá. Através desse erro, com o manual nós conseguimos ali deduzir o que pode ser, tá? Tem um sistema de proteção sobre corrente, se caso travar, entrar um parafuso na bomba ou acontecer um problema na bomba, qualquer outro motivo assim, nós conseguimos também proteger esse motor aí para que não haja essa queima desse motor aí, ou então um problema mais sério, tá? E eu consigo também um histórico de falhas. Então, por exemplo, o filtro parou ontem à tarde, parou hoje de madrugada, então está parando várias vezes. O que pode acontecer, mas depois ele volta ao comum. Eu consigo, tá? Através da interface ali, eu consigo entrar ali e verificar quais os erros que deram nesse tempo, tá? Então a gente consegue, muitas vezes, talvez estar com uma bomba já precisando de uma manutenção, então nós conseguimos aferir ali que ele deu aquele excesso de corrente naquele ponto e por isso o sistema de proteção atuou ali, tá? Então nós conseguimos também aferir isso aí, tá? E tirando que o funcionamento totalmente automático, ligou no automático, vai funcionar sozinho, se caso parar alguma coisa, de maneira bem fácil, ali nós conseguimos aferir qual o problema que aconteceu.
Nós temos mais 4 dúvidas, pessoal. Estamos partindo para o final da nossa live. Daniel, por favor. Marcelo Tomé questiona quais as vazões das bombas e equipamentos. As vazões iniciam a partir do 9000, tá? Então temos ali o 9000, tá? Que sai a opção trifásico e monofásico, tá? Então aí depois temos o 11.000, o 14.000, tá? O 22.000 e o 30.000, tá? Então esse sistema aqui ele sai em todas as variações que nós temos ali, tá? A partir da vazão de 9.000 nós conseguimos aí fazer esse equipamento com esse sistema inverter. Daí nós temos o convencional, temos o 1000 litros, temos o transparente, temos os duplos, tem o dual. Então isso aí, tá? Nós conseguimos fazer esse tipo de sistema em qualquer um desses modelos aí. Então só ressaltando ali do 9.000 ao 30.000, então os equipamentos aí da Filpar nós conseguimos fazer. Maravilha. Próxima pergunta, qual que é, Daniel? André Póvoa pergunta: esse sistema de boias são todos interligados em uma única unidade eletrônica? Ele tá? Então nós temos ali uma interface que comunica com esse controlador eletrônico, tá? Então é todo ligado em uma unidade eletrônica que manda os sinais ali para esse dispositivo eletrônico, tá? Então são 5 fios, são 2 boias aqui no caso, são 3 sensores, mas que resultam ali em 5 fios. Então na hora de você conectar, são 5 fios ali bem identificados, de fácil instalação, tá? O borne de pressão. Então você faz a instalação muito fácil, muito simples mesmo, se caso precisar trocar, tá? E essa unidade eletrônica tem uma durabilidade muito alta, porque a corrente que nós trabalhamos ali é muito baixa, tá? Então é mais um sinalzinho, alguma coisa mesmo. Isso aí nós conseguimos prolongar a questão da vida útil da ampola que fica no interior da chave de nível, tá? E também dessa unidade eletrônica tem uma vida útil muito grande. Maravilha. Próximo. Qual que é a próxima? Aqui, Ricardo Oliveira Marques e Marcelo Dias fazem uma pergunta relacionada, né? São 3 partidas. Se a última ocorrer uma falha, pode afetar o funcionamento da primeira? E Marcelo, esses 3 estágios são individual? Os 3 estágios são individuais, tá? Só que a primeira, tá? A primeira, se caso ocorrer um problema aí no primeiro sensor de cima, aí sim ele compromete os outros. Agora, se caso for no terceiro ou no segundo aqui no caso, ele funciona, ele só perderia essa função, tá? Mas lembrando aí os equipamentos, tá? Tem 2 anos de garantia, e se caso acontecer muitas vezes, parou o sensor do meio, nós podemos fazer uma parametrização para que a velocidade do de baixo, do meio passe para o de baixo, entendeu? Então pode sim, aí são bem, tem várias opções aí, se caso houver aí chegar a dar problema. Mas igual eu falei, esse sistema eletrônico ele trabalha com uma corrente extremamente baixa, quase um sinal, tá? Um pouco diferente aí dos acionamentos de pontatora, que você trabalha ali com unidade eletrônica acionando relé, tá? Então esse sistema aqui ele é um pouco diferente, então é mais sensor mesmo, é coisinha de miliampere, tá? Então o desgaste, né? Desgaste de ampula, desgaste de unidade eletrônica, tudo isso ali é bem menor do que os outros. Vlamir, esse filtro economiza até desgaste, Vlamir? Você vê? Rapaz, tô quase comprando um. Estou dizendo para você, o cliente que conhece, ele não quer saber de outra tecnologia. Nós temos uma última pergunta e aí nós vamos encerrar a nossa live. Vou pedir pro Mário, pro Daniel aí estarem e responder. Construtora Sabino, o motor é um tipo específico para esse inverter? Ele é um motor que requer uma certificação específica para o emprego desse dispositivo eletrônico, tá? Então ele é um motor que tem uma certificação diferente, sim. Tá? Não é um motor igual o motor aí de 4800, 6000 aí, não. Ele requer uma certificação para o emprego desse equipamento, sim. Legal. Pessoal, para finalizar, eu quero destacar 2 outros pontos aqui. Então, além da tecnologia inverter, esse filtro tem a tecnologia que é patente da Filpar, conforme a gente até já apresentou aqui, o sistema desidratador, que ele contém aqui um visor, onde justamente se houver água no diesel, ele vai apontar: mas o meu diesel é seguro, nunca passei por isso. Então, usando essa palavra que eu acabei de dizer, seguro, nós usamos o cinto de segurança, né, todos os dias, o capacete nas motos, justamente para não ter que utilizar. Então, você adquirindo um filtro desidratador, a gente nunca sabe quando pode acontecer uma eventualidade. Assim você está garantido, você está protegendo a sua empresa, está protegendo o seu cliente,
assim como as certificações. Alguns clientes falam, mas aqui no meu estado não tem fiscalização, nunca passei por isso, mas é a hora que chegar. Esse é um ponto. Você usa o cinto de segurança só para passar na frente do posto policial? Não, com certeza é para proteger a sua vida. Então, com o equipamento que tem esses recursos, essas certificações, você está protegendo a sua empresa, a sua vida, a vida dos seus clientes. A gente está num ambiente que tem risco de explosão. Então, as soluções da Filpar visam esse conjunto de benefícios. Tá ok, pessoal? Partindo para o finalmente, vocês já viram aqui que eu já estou devidamente trajado, posturado. Né? E esse boné é meu, tá, Jean? Não vai sair mais negativo. Então, reforçando a última vez, a chave senha da nossa live, que é o filtro que se paga. Se você não colocou, corra para colocar agora essa senha e deixa o seu WhatsApp, por gentileza, para a gente entrar em contato, caso você seja o vencedor, o sorteado nesses brindes exclusivos. Lembrando também que os 5 primeiros pedidos do filtro desidratador inverte da Filpar vão concorrer àquela linda faca. Vou mostrar de novo a faca, porque é um espetáculo, né? Os 5 primeiros pedidos, e vão ter que falar: eu assisti a live da Filpar no dia 12 de dezembro. Vão concorrer a essa faca exclusiva com inox cirúrgico. Essa aqui é para cliente especial, né, Jean? Essa daí, fazer um churrasquinho, coisa linda, hein? Olha só, personalizadinho aqui, ó. Mais alguma coisa. Só dou até de usar, tão bonito que é, né? Fala a verdade. Maravilha. O Mário vai fazer as considerações finais. Só uma consideração que é referente à manutenção, o pessoal está perguntando, tá? Então ele tende sim a ter uma manutenção mais simplificada, por ele trabalhar ali sempre em questão de dimensionamento. Vamos supor, ele é um filtro de 200 litros por minuto, mas ele trabalha sempre com 50, então a rotação vai ser menor. Então ele tende sim, tá, a ter menos manutenção, uma questão dos manutencíveis. Você consegue ali utilizar então uma velocidade menor, e com isso, tá, você consegue aí estar reduzindo questão de desgaste mecânico, desgaste de gacheta, desgaste de bomba, tá? Então você consegue sim ali uma economia em questão de manutenção, tirando questão de sistema de proteção, como já foi falado, que você não tenha queima desse motor de forma nenhuma, tá? Então tudo ele acusa um erro, então isso aí a gente consegue interpretar e chegar ali no que está ocasionando muitas vezes a falha, tá? Então de manutenção bem simples, bem fácil, tá? Então a gente coloca também à disposição se caso alguém quiser entender mais um pouco sobre esse equipamento, tá? Então sempre à disposição. Eu acredito que bastante gente aí já tenha falado comigo aqui, tá? Com o pessoal da assistência, no setor de projetos, tá? Muitas vezes os parceiros que vêm nos visitar também, tá? Mas a gente se coloca à disposição sempre aqui, tá? Conversando por telefone, ou muitas vezes a gente marca aí, talvez uma videochamada. Então o setor de projetos, nós aqui estamos sempre mesmo à disposição de vocês, tá? É um prazer enorme às vezes ajudar um parceiro, tá? Então a gente conta, eu acredito que bastante gente vai me reconhecer, muitas vezes não pessoalmente, mas eu falo com bastante gente no telefone, eu estou sempre à disposição aqui. E agradecer também a Filpar, tá? Filpar, o Vlamir aqui em especial, o pessoal que teve a ideia de ter essa live, tá? Para quê? O Daniel, o Jean também está aqui, né? Trabalhando com isso já faz a semana toda, tá? Então agradecer a todo mundo aqui, por quê? Porque eu acho que mostra um pouco de transparência no nosso trabalho. Tá? Então o que você tem? Você não tem só um equipamento aqui escondido, então a gente tenta explicar, tenta passar o maior número de informações aí do equipamento. E como está sempre disponível aqui, né, meu amigo? A questão do comercial, a questão da diretoria, todo mundo aqui é bem ligado, tá? Então estamos sempre à disposição no que precisar, questão de dúvida, quiser marcar mais alguma coisa, saber mais uma informação. Tem o pessoal muitas vezes pedindo mais informações. Nesse momento não pode, mas se caso quiser entrar em contato através do pessoal do vendas, tá? Nós conseguimos aí também atender essa pessoa de questão especial, e a gente vai conversando, marca assim, para no caso aí, se precisar, fornecer mais informações. Mário, muitíssimo obrigado. Beleza? Obrigado. Bastante esclarecedor, creio que ajudou bastante a todos aí que tiveram interesse. Eu quero agradecer também ao Daniel, por favor, filma o Daniel. Nosso notebook boy. Muito obrigado, Daniel. Quero agradecer especialmente a você que ficou com a gente até agora.
te fazer um convite especial para você visitar o site da Filpar. Lá tem bem no início o vídeo do filtro inverter da Filpar, onde você vai poder ver numa arte maiores detalhes, tá? Quero te convidar a curtir, a entrar nas páginas do Instagram, do LinkedIn, do Facebook e acompanhar as novidades da Filpar, inclusive para 2023. Poxa vida, a gente vai ter muita inovação, né? Temos colegas aqui, parceiros que estão até parabenizando a Filpar pelas inovações e podem ter certeza, aguardem, nos acompanhem que vamos ter muitas inovações para o ano de 2023, sempre pensando no melhor para os nossos clientes. Eu queria aproveitar também e fazer um agradecimento principalmente aos nossos parceiros, né, os clientes, os parceiros, porque os parceiros eles são o nosso braço fora da empresa, né? Então tem muita gente, muitas vezes, que manda sugestões para nós de melhoria de equipamento, tá? E todas as vezes eu agradeço bastante, tá? Porque nós estamos dentro da empresa, tá? Muitas vezes fabricando, tentando melhorar o equipamento, tá? Mas nós não estamos lá fora, né? Não temos esse conhecimento prático no campo, tá? Então muitas vezes o cliente, não faz dessa forma, faz dessa forma, então isso é muito bem recebido por nós, tá? Nós gostamos bastante quando chega, tem alguns parceiros aí, queria agradecer de antemão, quando chega, tá, essa dica de melhoria, então todas elas são analisadas com muito carinho mesmo. Por quê? Porque nós não temos essa vivência de instalação, então muitas vezes se o parceiro tiver essa instalação e puder nos repassar, a gente tenta ali sempre estar melhorando, tá? Então a gente sempre agradece muito mesmo e nos colocamos à disposição. Se caso tiver alguma oportunidade de melhoria ou quiser uma dica, muitas vezes a fabricação de equipamento, um equipamento diferente, nós vamos estar sempre aqui dispostos aí a estar tentando resolver o problema do nosso cliente e tentar também melhorar daí esse equipamento, tá? Para quê? Para que chegue um produto bom, um produto de qualidade e um produto que atenda a necessidade daí desse cliente. Beleza? Eu me despeço por aqui, tá? Foi um prazer aí falar com vocês, tá? Esclarecer as dúvidas. Me coloco novamente à disposição, estou aqui à disposição no que precisar, informações, dúvidas, tá bom? E fica um abraço aí para todo mundo, os parceiros, o pessoal que nós conhecemos aí pessoalmente, os que conhecemos por telefone e os que não conhecemos também, um forte abraço aí para todo mundo. Valeu, Mário. Maravilha. Pessoal, por favor, entrem no canal do YouTube da Filpar, se inscrevam, né? Acompanhe as mídias sociais. Essa live vai ficar salva para você depois tornar a ver algum ponto que quer rever, para você passar para outro colega instalador, para outro cliente, tá bom? A gente agradece muito, te convida, poxa, vem aqui na Filpar, aqui em Rolândia, norte do Paraná, a 10 quilômetros de Arapongas, a 15 quilômetros de Londrina. Vem aqui fazer uma visita, tomar um café, tomar um chá com a gente, bater um papo, visitar o nosso showroom. A gente está aqui sempre à disposição para receber vocês, tá bom? Muitíssimo obrigado. Vou passar para os finalmente do Jean aí. Obrigado, Jean, pelo suporte. Essa live então vai ficar salva e agradecemos e acompanhamos vocês. Contem conosco. Maravilha, maravilha. Vlamir, muito obrigado. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado, Mário. Muito obrigado pela participação de vocês. Deixa eu tirar o suporte aqui. Muito obrigado. Foi um prazer a gente falar do produto, trazer um pouquinho de tecnologia, falar um pouquinho do DNA da Filpar, né? É um ecossistema que funciona, né, Vlamir? Desde o atendimento até a entrega, tudo funciona. Então, satisfação a gente poder fazer esse bate-bola, essa troca de ideia com vocês. E reforçando o que o Vlamir falou, sigam nossas redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram, site da Filpar, o site mais bonito de equipamento de filtro, com toda certeza o mais bonito. Dá uma olhadinha lá, confere, siga para acompanhar as novidades, né? Fechou? Ó, só reforçando aqui a questão, quem fizer pedido, falar que viu na live, vai concorrer a faca, os primeiros 5 pedidos. Fechou? Valeu, pessoal, obrigado, com Deus, até mais.